Luiz Inácio Lula da Silva está eleito, vai para um terceiro mandato como presidente da República. Recebeu mais de 60 milhões de votos, quase 51% do total, uma votação histórica e, diga-se de passagem, com 4 anos de atraso, né? Agora, essa não foi uma vitória só do petista. Lula conseguiu reunir aliados, inclusive da direita, que valoriza a democracia, um arco de aliança robusto. Mas foi uma eleição apertada, disputada voto a voto e com detalhes bem importantes. Os números indicam que Jair Bolsonaro avançou em todas as capitais do país, conseguindo virar o voto em 248 cidades, 66 delas só em Minas Gerais, e em regiões onde historicamente o PT sempre levou a melhor. Foi o caso de Montes Claros, onde Bolsonaro esteve na última semana de campanha. Essa virada aí, a campanha de Lula não conseguiu, e foi exatamente por isso que a gente viu a desvantagem de Bolsonaro em relação ao petista diminuir de 6,2 milhões de votos no primeiro turno para 2,1 milhões de votos neste segundo turno. E não foi culpa da abstenção, porque neste segundo turno ela foi um pouco menor, 20,59%. Isso em relação ao primeiro, 20,95%, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, né, o TSE. Então, o que a gente viu? Bolsonaro cresceu e ampliou sobremaneira sua votação no país. Gente, ele recebeu novos 7.134.000 votos, totalizando mais de 58 milhões. Foi um resultado histórico também para ele, né? E isso mostra o tamanho e a força do bolsonarismo. A polarização que se registrou nessa campanha, que se refletiu nos números e que é produto de um acirramento desmedido e irracional, foi projetada nessa diferença de pouco mais de 2 milhões de votos entre primeiro e segundo candidatos, né? Colocados, na verdade. Agora, o desempenho de Jair foi bom, mas não foi suficiente para ele se reeleger. Bolsonaro venceu em 2.445 cidades, Lula em 3.123. E ele deve isso em boa medida à militância das ruas e do digital. Militância que se despiu do medo e foi mesmo virar voto. Agora, é bom destacar a atuação do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, ele que atuou, né, com bastante empenho aí para diminuir a propagação de fake news. 36 horas antes do pleito, ele mandou retirar do ar 354 impulsionamentos irregulares das redes sociais. 7 sites foram desmonetizados, 701 URLs removidas. 15 perfis que insistentemente publicam fake news e atuam para corrosão democrática foram suspensos. E olha só isso, 5 grupos de Telegram com 580 mil seguidores foram banidos. Isso foi fundamental para o resultado das urnas e para a vitória da democracia. Jair Bolsonaro é agora o primeiro presidente da República desde que a reeleição passou a ser permitida aqui no país em 98, que não conseguiu se manter no cargo mesmo com a força da máquina, mesmo com a canetinha ali na mão, mesmo com a forte atuação de Michele Bolsonaro na campanha, ela que assumiu um protagonismo grande nessa reta final, mesmo com a instrumentalização de setores das polícias, com o orçamento secreto, violentíssimo por sinal, com as manobras eleitoreiras no período vedado pela legislação, a exemplo dos auxílios que foram dados a rodo aí, né? E apesar da intensa e comprovada atuação do Gabinete do Ódio como produtor e disseminador de fake news, gabinete com as digitais de Carlos Bolsonaro, apontado pela CPMI das fake news como coordenador geral dessa milícia digital, com a ajuda de primeira hora de um paraibano, CPMI que infelizmente foi suspensa. Então, os eventos anteriores ao pleito, episódio envolvendo Roberto Jefferson em a tentativa de assassinato de policiais, as falas de Paulo Guedes em relação ao salário mínimo, a desindexação do mínimo, a inflação, né? Pintou o clima de Jair Bolsonaro com meninas venezuelanas. Tudo isso pesou contra a reeleição de Jair Bolsonaro. Claro que Lula terá desafios gigantescos pela frente. Acalmar um país inflamado pelo ódio, pela divisão, é o primeiro deles. É preciso reposicionar o país no rumo do progresso, estancar essa regressão democrática que foi imposta pelo governo Bolsonaro e suas investidas autoritárias. Lula também vai precisar entender o tamanho do rombo nas contas públicas, em meio aí a uma transição que certamente não será facilitada, né? Então a gente tem
um discurso, inclusive, do petista, ele dando o tom ali do que ele tem em mente. Disse Lula, não existem dois Brasis, que é hora de baixar as armas. Claro, é hora também de unir as ferramentas que possibilitem uma reconstrução, né? E ele fala em pacificação. E o apoio do mundo ao petista já veio. Chefes de Estado da América Latina, Europa, Estados Unidos reconheceram a vitória de Lula. Alguns já falaram em parcerias. Joe Biden, presidente norte-americano, ligou para Lula, mas antes disso tuitou lá, escreveu que a eleição foi livre, justa e digna de confiança. O Emmanuel Macron, presidente da França, ele foi um dos primeiros ali que reagiram, né, à vitória de Lula nas urnas, parabenizou o candidato, né, o vencedor, pela eleição. Falou que agora se inicia um novo capítulo na história do Brasil e disse que juntos França e Brasil vão unir forças aí para enfrentar desafios que são comuns a esses dois países e falou em renovação do vínculo de amizade, isso é extremamente importante. Agora, a gente precisa ter em mente que o bolsonarismo permanece firme como força política no Congresso Nacional e nos 15 estados brasileiros que vão ser governados por bolsonaristas. Basta citar como exemplo a eleição de Tarcísio de Freitas lá em São Paulo, ele que é do Republicanos, venceu Fernando Haddad do PT, né, vai governar o maior estado do país pelos próximos anos. Romeu Zema, também do Novo, em Minas Gerais, ele que foi reeleito ainda no primeiro turno, o segundo maior colégio eleitoral do país, só perde para São Paulo. E a gente tem a ex-ministra Damares, né, da Mulher, ela que é do Republicanos, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, do PL, que foi uma negação na gestão da pandemia, o ex-ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, o ex-juiz, ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? A gente tem todos eles no parlamento. Se essa coesão bolsonarista vai permanecer por lá, isso é uma incógnita a ser acompanhada. Agora, a depender do fisiologismo do Centrão, ela não vai muito longe não, né? Agora, contudo, porém, todavia, o bolsonarismo permanece, né? Apesar da vitória de Lula. E com uma capacidade, inclusive, de mobilização digital que a esquerda nunca teve, que a esquerda nunca conseguiu, apesar dos Janones. O professor Feres Júnior, que é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, ele coordena uma pesquisa qualitativa chamada Bolsonarismo no Brasil. Ele deu uma entrevista à BBC News, lembrando que os diferentes grupos, né, os conservadores, militares, antipetistas, estão unidos em um ecossistema muito próprio, com uma estrutura de comunicação muito bem organizada. Ele disse, aspas, são redes sociais, canais de TV aberta e a cabo, Rede TV, Record, SBT, Jovem Pan, e um terceiro pilar, as igrejas evangélicas e movimentos conservadores da Igreja Católica, que servem como uma correia, né, de comunicação para as mensagens bolsonaristas. Então, existe uma esfera, continua ele, né, uma esfera comunicacional mais ou menos autônoma que Bolsonaro construiu em torno de si e que permite com que ele tenha resistido tanto tempo com uma popularidade tão em alta. Então, os riscos de uma ruptura democrática, por hora, estão contidos. Mas, discordando um pouco do Lula, eu diria que a hora não é de baixar as armas, mas de lutar com as armas da democracia. Porque baixar a guarda não é uma opção, já que a democracia exige estado de vigilância permanente.